Bom, nesse vídeo da tarde nós vamos trazer alguns aspectos importantes do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente sabe que o ECA, para o concurso da prefeitura, ele é importantíssimo, como a lei que vai reger crianças e adolescentes. E todos os funcionários da unidade escolar são, por lei, sabem do ECA. Então o ECA é a Lei 8.069, que é a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui nós vamos trazer nesse texto os principais pontos que o ECA traz aqui para nós. Então, ele já sofreu diversas modificações é, desde quando foi promulgado. É, e essas leis aqui, apesar da maioridade civil ser de 21 anos, ser de 18 anos, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele se aplica até os 21 anos. Então, é importante saber disso. Por isso que algumas pessoas falam que a maioridade é só com 21. Então, na verdade, considera-se na Constituição Federal totalmente capaz aos 18, mas o ECA se aplica até os 21, mesmo que ele seja totalmente capaz. E alguns casos, e esses casos de 21 anos são casos excepcionais, que a lei vai dizer um pouquinho. Então, de todo modo, 18 anos é a maioridade, mas 21, alguns casos, né, são atendidos. Então, como surgiu o ECA? A necessidade do ECA se deu justamente para cumprir este artigo da Constituição, o artigo 227, dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a partir deste ponto do ECA, da Constituição, que surge o ECA. Então, para garantir a criança e adolescente, todos os o que a Constituição preconiza e tudo que é importante para ele e salvaguardar, ou seja, proteger. Crianças até 12 anos incompletos, então o que isso que significa? 11 anos, 11 meses, criança. 11 anos, 11 meses e 29 dias, criança. Adolescentes, 12 e 18 anos de idade. E alguns casos excepcionais que o ECA assegura 18 a 21 anos. Então, Lei 8.609 de 1990, que é o ECA, ele vai trazer essa informação, que é criança até 12 anos, entre 12 e 18 adolescente, e depois adulto, ou seja, totalmente capaz, segundo a Constituição Federal. Alguns aqui, o ECA foi promulgado dia 13 de julho de 1990, então ele já tem um pouco mais que 30 anos. Então, algumas modificações foram colocadas como aqui, ó, é, contra tipo de educação que envolva violência ou degradação física, moral, psicológica. Colocaram-se 3 artigos. Semana da Prevenção da Gravidez e Adolescência, que inclusive é um caso de saúde pública em alguns bairros aqui de São Paulo. Colocou a idade mínima para viagens. Colocou conselheiros tutelares, né? Então a escola sempre estará vinculada ao ECA. Então, a escola sempre estará presa e conectada com o ECA. Então, aqui, ó, tem algumas disposições preliminares, tem o direito à vida e à saúde, a liberdade e dignidade. Então, como se ele pega a Constituição e vai dissecando, vai explicando. Como é, ó, direito à profissionalização e proteção do trabalho, proibido a menores de 14 anos trabalharem, trabalho noturno também é proibido. E, por exemplo, horário escolar a uma determinada idade não é aconselhado. Prevenção especial, ó, cultura, lazer, o que que o ECA?
Então, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem trazendo aqui, ó, como acontece medida socioeducativa, como acontece a justiça. Então, para falar do ECA, a convivência familiar, desculpa, os maus tratos. Para se falar do ECA, por exemplo, então eu tenho que partir da Constituição. Então, o que a Constituição diz? O texto da Constituição que nós lemos aqui no começo. Diz que é dever da família, aqui, ó. Dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança proteção. Então, como a escola, como o ATE vai verificar isso? Ele vai observar e vai passar sempre para a gestão, para os seus superiores imediatos. Lembrando-se que na figura do ATE nunca se toma uma decisão sozinho. Se houver uma questão, houver alguma alternativa, isso precisa ficar no texto. Nunca se toma uma decisão sozinho. Nunca se toma uma decisão que seja grave, né, muito potente, individu individualmente, né? Todos os responsáveis pela escola, os gestores, passarão por essa tomada de decisão para que não se tome sozinho. A Lei Base 8.069 de 1990 foi promulgada. Desde essa promulgação, houve algumas alterações também, tá? Então é isso, um breve resumo do ECA.